agora, claro, do ataque especulativo. Olha lá o Roberto Campos Neto na capa da nossa live, né? Que a gente está. Tudo começou com essa reunião de investidores em Washington. A gente já falou isso, que ele reverteu. Dali começou o esforço, tá? De reverter, porque todos os princípios econômicos, macroeconômicos, estavam ok, estavam indo bem. PIB aumentou, surpreendeu, inclusive, os analistas, baixa do desemprego e assim por diante. A inflação dentro da meta, tudo ok. E ele começou a reverter, olha, vai piorar. Não é assim. O Lula quer meter quer intervir no Banco Central, tal. E ele começou, a gente já falou, a ligar pessoalmente para agentes do mercado financeiro, vendendo essa crise autorrealizável. Olha, essa manchete, moeda sobe sempre que presidente fala. Isso aqui parece manchete do sensacionalista, não é do Estadão. Moeda sobe sempre que o presidente fala. E ali, vamos aumentar aqui para a gente dar uma lida. Eu não estou enxergando nada mais aqui. Eu já estou boladão com essa internet aqui, agora que eu não... Ó, falatório de Lula atrapalha os negócios, dificulta o crescimento e pode prejudicar os mais pobres, claro. Aí que é a coisa do ciclo vicioso da tautologia. Prejudica os mais pobres, tá? É aquela coisa assim, o Lula fala, é aquela coisa que a gente, nossa abertura aqui, que a gente está falando muito do pensamento mágico hoje, nessa noite aqui, do pensamento mágico, do pensamento, do animismo, a magia simpática. A ideia do animismo, que tudo que o mundo significa que está tudo conectado entre si. Então o Lula fala, o dólar dispara. Ele para de falar, o dólar cai. Magia simpática. Eles tentam argumentar isso através da suposta ciência econômica. Porque o Lula fala, projeta um futuro inseguro, então o mercado precifica o futuro inseguro, então aumenta o dólar. Mas que diabo de conexão é essa? Tá? Na verdade é outra, não está no campo da economia, está no campo da política. É um ataque especulativo. Quer dizer, eles estão procurando criar uma profecia autorrealizável, uma crise autorrealizável. Se todo mundo acreditar que existe uma crise, então a crise vai ocorrer. Tá? Bate em 5,70, mas já caiu porque o Lula já falou que vai pensar em política fiscal daqui em diante. O Lula agora, vou pensar agora em política fiscal, não vou pensar mais em atacar, encher o saco do Roberto Campos. Aí o dólar cai. Tá? Que mais aqui? Isso aqui do Estadão. Avançando aqui, aí entrou o Reinaldo Azevedo, né? Me falaram aqui no chat, no início da live, que o Bob Fields pediu a cabeça do Reinaldo Azevedo na Band. Eu achei sensacional essa série de tweets que comentamos também no domingo, porque Lula disse que a Terra é redonda, o dólar dispara. Qual é a explicação do dólar disparar? Para Maria das Couves, do Best Beast Asset, Lula não cumpre promessa de pacificar o país e deixa claro que recusa diálogo com contraditório, quer dizer, recusa o diálogo com os terraplanistas. Lula diz que vê novela com Janja e dólar dispara. O que diz o especialista? Fica evidente que Lula prefere escapismo a cortar gastos. Se o Lula fizer qualquer coisa, olha, ele prefere fazer isso a cortar gastos, então o dólar dispara. O Reinaldo Azevedo conseguiu pegar o espírito da coisa. É isso mesmo. Um absurdo total. Típico das manchetes do jornal Sensacionalista. Aí o Haddad entra, né? O Haddad agora voltou a ser o queridinho, porque o problema para ele é de comunicação. O problema é de comunicação. Tá? Entre o Lula e o Bob Fields, entre o Banco Central. Há um problema de comunicação. A comunicação tem que ser acertada, tem que se entender para o Galípolo entrar lá numa boa.
no Banco Central. Aí começa aquela coisa de dar um nome logo de cara, adiantar quem é que vai assumir o Banco Central para acalmar o mercado. Então, o Haddad é problema de comunicação. Tá? Aí a gente avança, você vê como o Plano Real, as coisas estão conectadas, né? O Plano Real, 30 anos nesse momento. Tá? Plano Real abriu as portas para os ataques especulativos. Tá? Vê aqui, lançado há quase 30 anos, Plano Real acabou com a inflação de quase 5 mil ao ano. Então, o problema é inflação e ajuste fiscal. Então, eles estão usando a memória do Plano Real para mostrar para o Lula, olha, inflação e ajuste fiscal estão conectados. Corte gastos, corte privilégios, corte a própria carne para evitar a volta da inflação. Por quê? O brasileiro não aceita mais que a hiperinflação volte, afirma o Pedro Malan. Pedro Malan, de repente, saiu, não sei de onde. Ele foi revivido agora. O ex-ministro lá da Fazenda, né, do FHC, que levou o país a pique. Né? Agora, interessante o seguinte, o Bob Fields, o dólar dispara, ele fica parado, estático. O papel do Banco Central é defender a própria moeda. Tá? Então, como é que se defende a moeda de ataques especulativos? Quando o dólar dispara, é um ataque especulativo. Mesmo sabendo que os fundamentos da economia estão ok. Então, o que é? Bota dólar no mercado. O Brasil tem uma puta reserva cambial, é um dos países com uma das maiores reservas cambiais em dólar do planeta, tem poder de fogo para coibir. Só que ele não faz nada. Parado. Deixa a coisa rolar. Só que no governo Bolsonaro, ele agiu. Vê aí. BC vende 25 bilhões de reservas para segurar dólar em meio à crise do coronavírus. Houve um ataque especulativo, o dólar começou a disparar, isso foi aqui em 2020. 2020, está aqui. O Bob Fields agiu, fez aquilo, defender a moeda. É o governo do amigo dele, né, do seu líder político, Bolsonaro, ou essa outra aqui. Venda de quase 70 bilhões em reservas no governo Bolsonaro não impede a disparada do dólar. Esse não impede a disparada do dólar é mais uma das estrepulias especulativas da própria Globo. Isso aí é do portal G1. Isso aqui de quando é essa notícia? Aumentar aqui, que eu não estou vendo nada. De quando é essa notícia aqui? 2021, moeda subiu 45% desde o fim de 2018. Segundo o Paulo Guedes, a taxa de queda da Selic, influenciou o resultado. Então, poder de fogo do Banco Central, ele agiu, mas ele não age com o governo Lula. Não age. Ele está simplesmente passivo, observando. Por quê? Porque ele que está comandando. Tá? E também porque quem ganha, claro, também leva o dele, né? Ver isso daqui, essa notícia do El País, está aqui. Ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central, Roberto Campos, são donos de offshore. Isso aqui foi da época ainda do governo Bolsonaro. Os dois integrantes do governo Bolsonaro mantêm contas no exterior, apesar da importância dos seus cargos, o que pode configurar conflito de interesses. Quer dizer, é óbvio, né? Ganha de todos os lados. Claro que ele não faz. Por que ele não utiliza do poder de fogo do Banco Central nesses momentos? Tá? Que ele tem que defender a moeda nacional. Porque é ele que está capitaneando, ele é que está liderando esse movimento. Por isso que ele não faz nada. Ele quer ver o circo pegar fogo. E é claro que esses ataques especulativos eram muito comuns na época do Plano Real. Vê aqui a relação entre comportamento mensal de juro e das reservas do Banco Central. Os juros disparam, o dólar dispara, a reserva cambial cai. O que são ataques especulativos?
é quando há uma orquestração, né? Orquestrado, coordenado, dólar começa a fugir do país, investidores começam a fugir do país, a liquidez em dólar começa a fugir do país. Isso força ao governo ter que aumentar juros para tornar atraente aos investidores. Não voltem, aumentamos os juros. E aí volta. Claro que nesse meio tempo tem queima de reserva cambial para tentar segurar o dólar. Isso ocorreu durante o Plano Real. Vocês estão vendo no final do gráfico, aumenta quando começa a fazer água a globalização, crise dos tigres asiáticos, a crise também na Rússia, que foi lá no final dos anos 90, a moratória, né, o calote da Rússia, crise do México, começou uma série de coisas. E também tem outra questão que está acontecendo agora, nesse momento, né? O dólar está disparando em todo mundo. Há uma questão do movimento internacional. Porque os juros sobem nos Estados Unidos. Se os juros sobem, a perspectiva de juros subir acontece assim, o dinheiro vai para lá. Então é necessário os países atraírem de volta os dólares. Então fica aquela coisa da dependência do dólar, né, sob as asas do Império Norte-Americano. Então, daí todo esse movimento aí dos BRICS e etc., de desdolarizar, cair fora do dólar. É a única forma de criar independência, soberania. É para se ver o que acontece nessa situação. E é claro, a cereja do bolo, tudo isso, todo esse movimento orquestrado veio dar nisso. Aqui. Hoje à tarde, Lula e Haddad devem discutir gastos públicos. Contingenciamento dos gastos públicos, a palavra mágica. Tudo levou para isso. Tá? E o que significa contingenciamento dos gastos públicos? Arroxo, tira da educação, tira da saúde, tira do diabo. E como se faz isso? Aí sim, o orgasmo do mercado financeiro desindexa os gastos públicos do salário mínimo, desindexação. Desindexação do salário mínimo. Então, Previdência Social desindexa, não vai mais indexar pelo aumento do salário mínimo as pensões do pessoal lá as pensões e aposentadorias da Previdência. Não, o problema é a Previdência. O governo gasta muito com a Previdência. Tá? É isso, mais uma forma, tudo isso para terminar. É isso que eles estavam objetivando. Então, sob essa comemoração dos 30 anos do Plano Real, porque o Plano Real foi um movimento para desindexar, ao criar aquela unidade real de valor, que foi o intervalo, vamos dizer assim, vamos dizer, a transmissão, né? Vamos colocar assim, a passagem, né, do cruzeiro para o real, tá? Foi a etapa transitória ali para, segundo eles falam, né, apagar a memória inflacionária. Então, sempre eles se basearam na ideia de que o problema era a crise inercial, inflação inercial, porque eles só pensam em termos de moeda, é o pensamento monetarista. Tá? Então, o pensamento monetarista acha que o problema é a moeda, porque ela tem uma memória inflacionária, então as pessoas já precificam a inflação futura no presente, então vira um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso não virtuoso. Né? Então, agora está empurrando a mesma lógica, desindexa, tem que desindexar as despesas públicas, usando o mesmo argumento do Plano Real. Não é por acaso, essa crise está nesse momento, entra a pressão, né? O suposto sucesso do Plano Real, que a gente já falou no domingo, que foi sucesso coisa nenhuma, o Brasil no final dos anos 90, com aquele negócio de ataque especulativo, queima de reserva cambial e aumento de juros, o que aconteceu? Foi a pique, ficou de 4 diante do FMI. Se não fosse os governos Lula aumentarem as reservas cambiais, a gente estaria hoje que nem a Argentina. Tá?
hiperinflação novamente. Então, essa coisa da URV, né? O URV, a Unidade Real de Valor, né? Que foi a moeda transitória, segundo eles, apagou a memória da inflação e essa coisa toda. Mas vamos avançar.